pessoal te conhecer, quem não te conhece. E a Paula vai falar da dieta Plant Basic na questão da obesidade. Qual que é isso? Bom, muito boa tarde a todas e a todas. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Naturaltech já é uma feira de muitos anos. Eu lembro quando a gente participava, que era lá no Ibirapuera. Quem foi no Ibirapuera aqui? Muita gente, né? Era uma feirinha. Agora você chega aqui, você precisa de bússola para chegar nos lugares. E que bom, né, gente? A gente está cada vez mais tendo uma amplitude da nossa fala e a gente, como acredito que aqui, quem é nutricionista, levanta a mão para saber. Estudantes de nutrição? Médicos? Estamos médicos aqui, doutor, né? Esse tem que estar aqui hoje. Mas acho que é a nossa, vamos dizer assim, a nossa profissão, como é importante da gente estar aqui hoje e acompanhar tudo isso que vem acontecendo. Eu vim aqui especificamente para falar com vocês a respeito da dieta plant-based voltada para o emagrecimento, né, no tratamento da obesidade. E eu acho que eu quero começar, né, falando sobre isso, na verdade, mudando um pouco o foco, né? Normalmente, quando a gente fala de nutrição plant-based, a gente está pensando que está falando especificamente para pessoas vegetarianas, veganas, pessoas que vêm buscando essa alimentação. Mas eu quero trazer uma ótica diferente aqui para vocês hoje. Já vai nos últimos 15, 20 anos, uma constatação de que a gente tem uma crescente em publicações científicas nessa área. E nesses congressos internacionais, cada vez está muito mais claro de que os profissionais que estão buscando esse tipo de entendimento e aprofundamento numa dieta à base de vegetais, não é aquele que trabalha especificamente com o público que come uma dieta à base de vegetais. Mas por que isso? Porque a gente está vendo que os impactos na saúde e, obviamente, de sustentabilidade para o nosso planeta, tanto que a gente conhece, né, o nome como dieta planetária também, está sendo cada vez maior. Então, quando a gente vai pegar os estudos científicos, a gente vê isso daqui, né, uma relação muito forte com redução de mortalidade por doença cardíaca. Então, a gente vê, desde os primeiros estudos observacionais, uma redução de morte por doenças cardiovasculares, que é a doença que mais mata no mundo por pessoas que seguem uma dieta mais plant-based. A gente tem muito artigo científico, que é o foco da nossa aula de hoje aqui, sobre gestão sustentável do peso. A gente também tem sobre redução do uso de medicamentos e intervenções. Então, para vocês terem uma ideia, hoje, uma dieta plant-based bem planejada, numa pessoa que segue por exemplo, tem uma diabetes do tipo 2, ela é capaz de reduzir os níveis de hemoglobina glicada, assim como o medicamento faz. Então, são esses os impactos que a dieta bem planejada, nesse caso, pode trazer. E é por isso que, cada vez mais, isso está sendo uma possibilidade de todos os profissionais utilizarem no consultório, não só especificamente para esse público. O que mais que a gente vê? Diminuição do risco de obesidade, hipertensão, hiperglicemia, hiperlipidemia, possível efeito reversivo na doença arterial coronariana avançada e também no controle da diabetes tipo 2. Então, isso é para a gente ampliar as possibilidades de uso no nosso consultório. E, a partir daí, quando a gente fala em emagrecimento, seria muito mais fácil, né, que fosse aquela visão que todo mundo pensa, ou que chega no nosso consultório dizendo que seria um déficit calórico. Então vou fazer um déficit calórico, vou gastar mais do que eu como e vai funcionar. É assim, gente? Na prática clínica, é assim que funciona? Não. Porque a gente tem que pensar em tudo isso. A gente tem que pensar
na ativação de vias metabólicas que vão, de fato, auxiliar o emagrecimento. A gente tem que pensar em termogênese, tem que pensar no tipo de treino que essa pessoa faz. Se a gente tem um caso de resistência insulínica, a gente vai ter que tratar isso, vai ter que tratar a inflamação e, principalmente, pensar também na saúde intestinal. Então, são vários aspectos que a gente vai precisar... Sumiu aqui? Aqui, voltou. Que a gente vai ter que pensar para ter um emagrecimento saudável, porque é muito diferente explicar para o nosso paciente que perder peso é diferente de emagrecer, né? E eu vou mostrar estudos aqui para vocês de tipos de alimentação em que a gente consegue uma perda de peso, mas não, de fato, um emagrecimento. E a gente quer cada vez mais que o nosso paciente seja capaz de ter um estilo de alimentação que seja duradouro e que realmente traga um benefício a longo prazo, e não só ali no curto prazo para trazer objetivos específicos. Então, para isso, o primeiro passo é a gente relembrar ou lembrar da MPK, né? A MPK é uma enzima extremamente importante para a sinalização de de uma cascata, né, de questões de respostas do nosso metabolismo. E acho que o principal fator que a gente tem que pensar é ele na regulação do metabolismo, principalmente de lipídios e de glicose. Então, ela vai atuar de duas formas. Uma é desligando, né, inibindo essas vias que consomem ATP. Então, por exemplo, todas as vias anabólicas que a gente tem aí de síntese de ácidos graxos e de glicose, e ele vai também atuar na estimulação das vias que produzem ATP, ou seja, nas vias catabólicas, que fazem a oxidação desses ácidos graxos, por exemplo. E aí depois, olha só que interessante, a própria MPK, ela vai aumentar a expressão de PGC1-alfa. Como a gente sabe, o PGC1-alfa é o nosso regulador mestre da biogênese mitocondrial. Então, é algo que a gente precisa no nosso organismo, e a gente vai ver como a alimentação pode atuar aí. E a PGC1-alfa tem uma relação direta... Opa, voltar aqui. Com os PPARs, né, que são fatores de transcrição que também estão envolvidos na melhora da inflamação, no metabolismo de lipídios, na oxidação de lipídios. Então, toda essa sinalização, então, começando primeiramente com o estímulo da MPK, ativação da SMPK, e aí depois, consequentemente, aumentando a expressão da PGC1-alfa e também dos PPARs. Bom, o que a gente precisa saber em relação às funções metabólicas da MPK? Eu quero lembrar de algumas, as mais importantes. Então, a gente tem algumas substâncias, alguns compostos do nosso corpo e hormônios que vão atuar ativando essa MPK, e a gente também tem o exercício ao nosso bem favor, nesse caso, ativando essa MPK. Então, tanto o exercício quanto a liberação de leptina, como também de adiponectina, vão estimular, ativar essa MPK. Enquanto, por exemplo, a insulina e a resistina vão inibir a NPK. Então, quando a gente tem essas situações em que o sujeito está fazendo exercício e ele está num baixo consumo calórico, ou seja, não tem um excesso de consumo de calorias, a gente vai ter essa via de ativação da MPK. O que ela vai fazer? Primeiro ponto, inibir a lipogênese e a síntese de ácidos graxos. Então, essa é uma atuação lá nas células do tecido adiposo. Outra ação dela... Espera aí. Aqui. Ela vai fazer o controle da secreção da insulina e também aumentar a captação de glicose e otimizar a oxidação de gordura e também a ativação da biogênese mitocondrial, como a gente já viu. Outro fator que é muito importante também no controle do consumo dos alimentos é trabalhar com o sistema nervoso central, ou seja, eu consigo regular a ingestão dos alimentos através dessa ativação. Então, eu tenho uma mudança de comportamento alimentar também. Então, são todos esses pontos importantes da MPK. O que também a gente precisa saber? Como eu acabei de mostrar, a resistina e a insulina, elas vão inibir
a ativação dessa enzima. O que acontece, que fica claro para a gente, é que quando o sujeito está num quadro de resistência insulínica ou ele está inflamado, eu tenho uma menor ativação dessa via. Então, por isso que para o emagrecimento, a gente vai precisar tratar a resistência à insulina e a inflamação do nosso paciente. Não adianta só o déficit calórico. O que acontece muito com os nossos pacientes no dia a dia de consultório é que eles falam, poxa, agora parece que eu estou comendo melhor, estou mudando meu estilo de vida, mas a gordura visceral abdominal não muda, porque a inflamação ainda está lá, certo? Então, a gente vai ter que trabalhar nesse campo. Aqui. Então, primeiro ponto, dietas ricas em gordura, com excesso de caloria, na presença de estresse metabólico e de obesidade, eu tenho uma menor ativação de MPK. Consequentemente, uma cascata também de reações importantes no nosso organismo. E qual é a boa notícia? A boa notícia é que nutrientes também podem ativar MPK. Então, além da gente ter um estado metabólico mais interessante, que é isso que a gente está buscando através de uma boa alimentação, nutrientes específicos, principalmente, ou apenas existentes no reino vegetal, são capazes de ativar essa via. E aí eu posso dar um exemplo aqui desse artigo que ele traz a berberina, o resveratrol, os ácidos graxos polimonoinsaturados, a curcumina, os flavonoides. E o que esses nutrientes vão fazer? Além de ativar MPK, vão melhorar o metabolismo mitocondrial, vão também melhorar a função hepática e reduzir a inflamação. Então, é por isso, né, do ponto de vista celular, que a gente pensa nos nutrientes que esse paciente está consumindo. É por isso que, na recomendação genérica, a gente fala em cores do cardápio, nutrientes específicos que a gente vai encontrar em alimentos diferentes. Uma dieta monótona não é tão interessante para que isso aconteça, tá? Esse slide aqui, eu vou mostrar primeiro para a gente entender como é que é a dieta Whole Food Plant-Based, como que a gente, esse termo, eu não sei se todo mundo já ouviu falar, mas essa sigla, né, Whole Food Plant-Based Diet, significa uma dieta à base de vegetais, que é predominantemente de alimentos integrais, minimamente processados. Ou seja, uma dieta vegetariana em si, ela já tem essa característica? Não, necessariamente. Eu posso ter uma dieta vegetariana repleta de alimentos processados, açúcares e por aí vai. Então, a ideia é que a gente, além do passinho da redução de alimentos de origem animal, a gente dê um passinho também em relação a diminuir a presença de alimentos processados, tá? na nossa alimentação. Aqui tem todo o mecanismo. Quais são os pontos, de fato, que fazem com que a gente entenda que uma alimentação com essas características pode auxiliar, por exemplo, nos efeitos fisiológicos do emagrecimento. Então, são esses pontos. Uma dieta rica em polifenóis. O segundo ponto, uma dieta com alta concentração de gorduras insaturadas, que vão estar aí as gorduras poli e gordura monoinsaturadas. Outro ponto, baixa ingestão de gorduras saturadas, alta ingestão de fibras, alimentos que são ricos em água e, por fim, um baixo consumo de alimentos de origem animal. Tudo isso vai atuar de que forma? Então, vamos lá. Vamos seguir no desenho, vocês podem acompanhar, pelas bolinhas. Então, a bolinha vermelha e a laranja significam alimentos com alta concentração de polifenóis e alta concentração, né, na dieta de gorduras insaturadas. Como que elas vão atuar no nosso organismo? Então, o primeiro ponto é no músculo, no fígado e no tecido adiposo. Aonde? Ativando aqueles genes de transcrição que eu estava falando para vocês, que é o PPAR-alfa. Esse PPAR-alfa, ele é responsável por aumentar a nossa beta-oxidação e, consequentemente, diminuir a concentração de ácidos graxos livres, certo? Outro ponto
importante é que essa redução desse pool de ácidos graxos livres faz com que a gente diminui a disponibilidade para o tecido adiposo em fazer hipertrofia. Ou seja, a gente está pensando no processo de emagrecimento mesmo. Outro ponto bastante importante é que esses mesmos 2 nutrientes presentes na dieta são responsáveis por ativar também a PPR-gama, que também é responsável por diminuir a concentração dos ácidos graxos livres. Mas ela vai atuar de outra forma, lá na sensibilidade à insulina. Como, se a gente pensar no melhor manuseio da glicose, a gente também vai ter um aumento de termogênese, certo? Outro fator que melhora a sensibilidade à insulina é a bolinha amarela, ou seja, uma dieta baixa em gordura saturada. Se eu tenho uma dieta por conta dos receptores, né, de insulina, que a gordura saturada acaba impedindo desses receptores se conectarem, a gente tem uma melhora da sensibilidade à insulina. E os trabalhos que eu vou mostrar em seguida para vocês tem bastante isso detalhado. Outro ponto em relação também a concentrações de polifenóis é a ativação aqui da termogênese pelas UCPs. Então, a gente também vai ter essa via ativada de aumento de termogênese pela presença de polifenóis. Outros pontos importantes é a própria característica dos alimentos de origem vegetal. As bolinhas verde e azul, ou seja, alimentos que têm bastante fibra só tem alimentos de origem vegetal e tem uma alta concentração de água. Então, essa característica é de alimentos que têm uma baixa densidade calórica. Baixa densidade calórica faz com que eu tenha uma menor ingestão energética, só que à custa de uma ótima saciedade. O que a gente vê quando uma pessoa faz um prato vegetariano, por exemplo, num restaurante, ou quando a gente está prescrevendo a dieta para um paciente que está fazendo uma transição? Nutri, é tudo isso mesmo que eu tenho que comer? Tem certeza que eu vou conseguir fazer um emagrecimento comendo tudo isso? Gente, é tudo que o nosso paciente quer. Poder sair da refeição com sensação de saciedade. E a quantidade de alimentos vegetais no prato é que vai fazer essa diferença. Então, assim, uma coisa que eu vejo dos muitos meus pacientes, seguindo essa alimentação, é ele poder falar assim, é a primeira vez que eu estou emagrecendo comendo arroz, feijão, batata. Tudo isso porque eu tenho uma alta concentração de alimentos vegetais que vão fazer essa sensação de saciedade e também que são com densidade calórica mais baixa. Outro fator importante é em relação à própria concentração de fibras, que a gente sabe que fermentam, são fermentadas pelas bactérias intestinais e a gente acaba produzindo ácidos graxos de cadeia curta. Esses ácidos de cadeia curta também são responsabilidades pela liberação dos hormônios de saciedade. E eu vou mostrar esse esquema mais para frente para vocês como isso acontece. E também, por fim, a baixa ingestão de alimentos de origem animal acaba produzindo menos TMAL, e isso está associado também à maior apresentação do tecido adiposo marrom. Então, quanto menos TMAL, maior apresentação do nosso tecido adiposo marrom. Então, assim, esses são os mecanismos. Primeiro contato com eles. Agora a gente vai desmembrar um por um, para que isso fique mais claro. Esse slide aqui lembra um pouco da palestra da Valéria. Quantos alimentos vegetais vocês viram na palestra anterior? Vocês são capazes de quantificar? Foram muitos, né? E é justamente essa infinidade de compostos, principalmente polifenóis aqui especificamente, presentes nesses alimentos, a variedade da dieta que vai conseguir ativar todas essas vias que a gente falou. Então, olha a quantidade de quercetina, por exemplo, na cebola, no chá preto, no brócolis, em algumas frutas, a quantidade de polifenóis no chá verde, ou seja, presente nos alimentos de origem vegetal. Outro ponto bastante importante que esse estudo que eu mostrei para vocês coloca é justamente a quantidade de polifenóis e ácidos graxos saturados atuando
dessas 3 formas. Pela melhora da sensibilidade à insulina, através do PPAR-gama, pelos desacoplamentos das UCPs, que aumenta a termogênese, e também pela ação no músculo, fígado e tecido adiposo. Então, aqui eu tenho um aumento da termogênese devido a esse melhor manuseio da glicose, que pela essa estimulação do PPAR-alfa e o PPAR-gama, certo? Outro ponto bastante importante é a ação dos antioxidantes naquela inflamação que eu falei para vocês no começo. Se a gente for pensar todas as ações antioxidantes desses polifenóis, a gente ficaria horas. São artigos e artigos científicos mostrando a ação desses polifenóis em ações antioxidantes. E aí, eu acho que esse combate a radicais livres aqui, que a gente tem toda aquela ativação de sinalização, de inibição, de NF-κB, mTOR e por aí vai, a gente poderia falar que tem mais de 400 genes inflamatórios envolvidos nessa questão. Então, esses alimentos que, de fato, vão conseguir trabalhar na inibição da ativação de todos esses genes inflamatórios. Como que a gente vê isso na prática? Estudo científico de intervenção, e esse aqui é bastante interessante, que analisou o efeito de dietas à base de vegetais em pacientes obesos com um perfil inflamatório. E aí foi uma revisão sistemática e meta-análise. Então, eles trouxeram como resultado final de que uma dieta à base de vegetal que tinham concentrações de citocinas inflamatórias em menor quantidade, especificamente PCR e L6, e também as dietas plant-based estavam associadas a uma melhora do perfil inflamatório. Ou seja, eu consigo pensar como uma possibilidade para essa prevenção de doenças crônicas não transmissíveis de uma forma muito mais efetiva. Quando a gente fala, também aqui, eu vou mostrar mais um para vocês, que esse daqui é um estudo randomizado bastante interessante, que também viu o perfil inflamatório das dietas. E aí, em relação a vários tipos de dietas com um perfil à base de vegetais, então, desde uma dieta vegetariana estrita, até uma semi-vegetariana, até uma onívora, e eles queriam entender justamente qual que era esse, eles chamam, né, de índice inflamatório dietético, ou seja, qual que era o índice inflamatório de cada uma dessas dietas. Então, o que eles chegaram à conclusão é que os menores índices inflamatórios da alimentação estavam em populações que tinham uma alimentação vegetariana estrita, ou ovo-lacto-vegetariana, ou pesco-vegetariana. Esse termo, apesar de não existir, gente, ele existe nos estudos científicos, tá? Então, uma pessoa que come peixe é uma pessoa que come peixe, mas nos estudos, eles chamam muito de pesco-vegetarianos. Qual a conclusão desse estudo também foi que dietas plant-based reduziam os marcadores inflamatórios, consequentemente reduzindo a inflamação, e eles colocam a possibilidade de usar uma dieta à base de vegetais como prevenção e tratamento de doenças crônicas do tipo diabetes, doença cardiovascular e câncer e por aí vai. Isso a gente falando... Eita! Falando só... Esse passador, ele está ruim, gente. Vamos ver se eu volto. Para cima? Onde que é para ir? Ah, tá. Ixi, mas foi muito para frente. Aí. Então, esse foi o primeiro ponto. O segundo é em relação às fibras. Quando a gente pensa em fibras, a primeira coisa é produção de ácido gástrico de cadeia curta pelas bactérias intestinais, pela fermentação. O outro ponto que aquele estudo disse em relação a melhorar a saciedade dos nossos pacientes, então aquilo que eu falei é um retrato claro dos pacientes em consultório quando estão consumindo uma dieta mais à base de vegetais, e também pela redução de alimentos de origem animal e a redução da produção de temal, que a gente sabe que está só relacionada a alimentos de origem animal com a nossa microbiota. Então, desde induzir saciedade, desde diminuir a concentração de glicose pós-prandial, desde
Pessoas que seguem uma alimentação à base de vegetais têm relação inversa com o peso corporal, ou seja, quanto mais vegetal a dieta, menor o peso corporal, e também a menor ingestão de energia que induz a perda de peso. A gente está falando aqui de densidade calórica. E o próprio estudo coloca que uma ingestão de 14 gramas de fibra está associada à diminuição de 10% da energia ingerida, né, pela pessoa. Se a gente for pensar aqui, uma dieta plant-based, normalmente, quando a gente segue, né, um perfil minimamente processado, a gente alcança facilmente 40, 50 ou até 60 gramas de fibra. Então, ou seja, é um perfil de dieta que permite ou que faz com que a gente chegue numa quantidade de fibras muito facilmente, tá? Quando eu falei lá antes que eu ia explicar um pouquinho para vocês como que o consumo dessas fibras acaba afetando todos esses fatores, então acho que o primeiro ponto é que elas não passam pela digestão, e aí a fermentação pelas nossas bactérias intestinais faz produzir esses ácidos graxos de cadeia curta, que lá nos receptores, né, das células enteroendócrinas vão se ligar e vão ativar aí, vão aumentar a síntese de alguns hormônios específicos. Quais são eles? GLP-1, GLP-2, leptina e peptídeo Y. O GLP-1 tem um efeito muito importante na regulação da glicose, porque ele vai aumentar a produção de insulina e vai suprimir a ação do glucagon. Com isso, eu tenho, de fato, uma regulação da glicose do nosso paciente. Segundo ponto, em relação à saciedade, a gente vai ter ação tanto da GLP-1, tanto da leptina, quanto também do peptídeo YY. Então, eles vão ter uma ação tanto no cérebro, quanto também no sistema gastrointestinal. E aí, por fim, a GLP-2, que vai atuar ali mantendo a nossa barreira intestinal e, com isso, prevenindo a inflamação sistêmica, tá? Então, todo esse mecanismo aqui, que a gente vê no final, que é essa sensação do paciente com saciedade, feliz, satisfeito, com sensação de plenitude na refeição, aconteceu pelo consumo de fibras, tá? Aí. Outros pontos interessantes, só para a gente não esquecer, em relação à produção específica de butirato, né, que é um ácido graxo de cadeia curta, é regulação epigenética da expressão gênica. Então, não é um ou outro lugar. Eu estou aqui hoje falando de obesidade, emagrecimento, mas se a gente quisesse falar de efeito anticâncer, ele tem aqui uma ação específica na diminuição da expressão de VEGF. Esse fator aqui está envolvido intrinsecamente com a angiogênese. Então, a gente tem uma diminuição da expressão do VEGF. Outro fator importante é efeito anti-inflamatório. Então, a gente sabe que inibe tanto o INF-κB quanto o mTOR. A gente também tem efeitos na resistência insulínica e obesidade, que eu falei para vocês, que é a ativação da PGC1-alfa. E, por fim, efeito neuroprotetor. A gente tem um efeito de ativação aí da expressão de BDNF, como a gente sabe, bastante envolvido na neurogênese. Aí tem mais um, que é o efeito na nossa imunidade, ou seja, também tem uma ativação da diferenciação de macrófagos, ou seja, nosso sistema inato, o que é bastante importante. Esse artigo aqui é um clássico dessa área, foi um dos primeiros que analisou o efeito das proteínas vegetais junto com comparando proteínas animais, e depois de lá a gente teve diversos outros estudos tentando analisar o efeito de uma dieta vegetal, e acho que o ponto mais importante aqui é justamente que o consumo maior de proteínas de origem vegetal está associado com o aumento de bactérias benéficas no nosso organismo, como, por exemplo, o Bifidobacterium, Lactobacillus, estão relacionados ao aumento de ácido graxo de cadeia curta, que vão melhorar a proteção da nossa barreira intestinal, que vão reduzir a inflamação. E quando a gente pensa em alimentos de origem animal, a gente tem uma alteração dessa microbiota. Tanto que é comum a gente ver essa diferenciação da relação do tipo de perfil, né, de bactérias intestinais em pessoas onívoras e pessoas veganas. E a gente vê uma expressão muito significativa da TMAL
que está relacionado com o aparecimento de doenças cardiovasculares, né? Outro ponto bastante importante é relacionado a algumas doenças intestinais, como a síndrome de intestino irritável, tá? Então, pensar em tudo isso também. E as gorduras também estão associadas. Então, algumas gorduras insaturadas, relacionadas com a melhora do perfil da microbiota e, consequentemente, uma menor inflamação no tecido branco adiposo, enquanto gorduras saturadas estariam aí reduzindo a sensibilidade à insulina, estariam aumentando o LDL colesterol e também o colesterol total. Por fim, alguns artigos mais recentes falam também de uma relação Prevotella-bacteroides diferentes em populações vegetarianas estritas e também uma produção de ácido gástrico de cadeia curta extremamente diferente quando a gente compara essas duas populações. O efeito, né, ele vai além, né, disso, é muito mais complexo. Como eu falei para vocês, quando a gente vai estudar a microbiota e vai ler um artigo que fala assim, estamos estudando uma população vegetariana, é muito importante que a gente se atente que tipo de dieta que eles estão falando. Como eu falei para vocês, a gente pode ter uma alimentação à base de alimentos de origem vegetal, não saudável ou saudável. Então, na hora de ler um artigo, na hora de entender como isso funciona, isso tem que estar, vamos dizer assim, muito claro para a gente. Um exemplo disso são estudos da época de 80, por exemplo, 80, 90, em que a gente tinha estudos com crianças vegetarianas. Quando você ia ler, não tinha nada de vegetarianismo ali. Era uma restrição, era uma coisa que as pessoas faziam. E aí que vieram muitas críticas ao vegetarianismo na época, porque, de fato, não era uma alimentação vegetariana que as pessoas estavam seguindo. Então, isso é muito importante para a gente também na nossa análise. Resumindo, intestino, a gente pode pensar aí bactérias gram-negativas inibindo o FIAF, que vai aumentar a atividade de LPL, e, consequentemente, a gente tem uma maior deposição de ácidos graxos livres, uma maior adiposidade, e isso está relacionado com resistência insulínica. A gente for pensar também na LPS, que é produzida pelas bactérias gram-negativas, eu vou ter um maior estímulo de Toll-like receptor e também um aumento de citocinas inflamatórias. E quando a gente pensa também na inibição da nossa NPK, né? Se eu tenho inibição da NPK, que eu falei para vocês, eu vou ter menos oxidação de ácidos graxos e, consequentemente, mais adiposidade. E, ao contrário disso, uma alimentação mais vegetal, tenho mais produção de ácido graxo de cadeia curta, libero mais hormônios de saciedade, consequentemente, esse paciente também sente essa diferença, tá? Em termos de estudos de intervenção, esse daqui é um estudo com N pequeno, mas eu acho bem representativo para a gente começar a entender, sair da teoria e para a prática, começar a entender como que isso funciona, né? Então, esse aqui chama The Broad Study. Eles fizeram na Nova Zelândia, foi uma intervenção com um N de 33 pessoas no grupo de intervenção e 32 pessoas no grupo controle. E aí, o que eles pegaram? Pessoas que eram diagnosticadas com obesidade, com diabetes, com doenças cardiovasculares, e que, no grupo de intervenção, fossem passar por uma dieta whole food plant-based. Qual é a característica? Vocês comem o quanto vocês quiserem. Vocês só têm que manter o consumo de gordura baixo. E aí, esses alimentos, vocês têm que manter numa porção mínima por dia. O resto, vocês comem o quanto quiser. Ou seja, até se sentirem saciados. E por que eu gosto desse estudo? Porque ele realmente segue os preceitos dos estudos que, de fato, estudam o efeito da dieta vegetariana, uma dieta plant-based, mas ele é legal porque ele durou bastante tempo. Então, não é aquele estudo de 3 semanas, um mês, é um estudo mais longo. Então, ele avaliou essas pessoas 6 meses e depois 12 meses. E a gente teve uma maior perda de peso nesse grupo que seguiu essa alimentação. E o mais interessante é que a quantidade de perda de peso, que foi em média 10 quilos nesse período de um ano, é a mesma que a gente observa em estudos de restrição calórica. Então, ou seja, eu posso escolher entre colocar meu paciente numa dieta de restrição calórica ou numa outra
como essa do estudo, tá? Ou seja, qual que é a grande diferença? E aí, de novo, eu pontuo isso para vocês. É como o paciente se sente quando ele muda esse perfil da dieta dele. Porque são pessoas que normalmente já passaram por restrição calórica, já tentaram fazer isso diversas vezes e não tem adesão, né? Se tem adesão é por um período muito curto. E em relação à população idosa, né? O que a gente tem visto também? Que essa ideia de que uma dieta rica em carboidratos e proteínas vegetais está associada a um melhor perfil de peso na terceira idade também, ajudando eles a manter esse peso normal. Então, quando a gente pensa em proteínas de origem vegetal, gente, a gente sempre vai estar pensando em carboidrato junto. É um perfil de uma alimentação. Quando vocês pegarem esses estudos que eu vou mostrar aqui, a gente está falando de intervenções com 75% de carboidrato na dieta. De 60% a 75%. Sabe aquela diretriz da OMS? Desde a época da faculdade que a gente aprendeu? Sempre. Que a gente sempre aprendeu? Teve uma vez que um aluno fez o nosso curso e ele chegou assim, poxa, então quer dizer que aquela recomendação é isso. E é isso, gente. Essa concentração de carboidratos, muitas vezes que as pessoas têm medo de chegar, tentam sempre dar menos, 40% menos. O dia a dia desse paciente é complexo. E eu sei porque, assim, a gente faz intervenções na clínica inteira com pacientes com 60% ou mais por cento de carboidrato e a gente tem resultados incríveis. E o paciente ama a alimentação que ele está seguindo. Então, é isso. A gente talvez precise ampliar as nossas possibilidades para além dessa visão de que isso aqui é para quem não come carne. Tá? Tudo que eu estou mostrando aqui hoje é para a gente aplicar com todos os nossos pacientes e, inclusive, conectar perfil. Se eu pegar uma mulher que come carne 1, 2 vezes por mês, ela tem o perfil para seguir uma alimentação dessa? Super! Agora, se eu pegar, às vezes, um homem onívoro que tem vontade de comer carne 3, 4 vezes por dia, talvez ele tenha mais dificuldade. E aí eu vou propor um outro modelo, talvez. Mas é isso que a gente tem que começar a captar, quais são as possibilidades que a gente tem na nossa prática clínica. E esse estudo aqui ele é bastante interessante, primeiro porque ele foi publicado na Nature, então já tem um peso, e é legal o desenho desse estudo também, se a gente for ver aqui, como que eles fizeram nessa alimentação. Eles pegaram 20 adultos, idade média 29 anos, com MC sobrepeso, e aí separaram em 2 grupos que iam seguir, durante 14 dias, uma dieta cetogênica, com uma quantidade de carboidrato em torno de 10%, desculpa, de 75%, oh meu Deus, dieta com gordura de em torno de 75%, e ao contrário, totalmente o oposto, o que eles chamam de low fat, né, baixa em gordura, de 10% no outro grupo de gordura e 75% de carboidrato. Então, esse é um exemplo daquele estudo que eu falei para vocês. O que eles fizeram? Para ser 100%, não, 100% nada é 100%, mas para chegar muito próximo de uma intervenção 100%, eles internaram essas pessoas durante todo o tempo do estudo. E eles não fizeram um washout no meio, justamente para não perder a adesão, né? Então, fizeram a pessoa que seguiu 14 dias da dieta cetogênica, depois ela seguiu 14 dias da dieta low fat, vegan, né? Vegetariana. E, ao contrário. Então, eles fizeram esses 2 grupos, seguiram os 2 tipos da dieta desse período, nesse 1 mês. O que foi interessante? Primeiro dado. Quando a gente pensa o que eles fizeram de estratégia, eles disponibilizaram alimento, água, o dia todo para esses pacientes. Então, eles também podiam consumir a quantidade de alimentos que eles queriam, tanto nas refeições principais, quanto nas refeições do intervalo. Quando a gente só teve, eles tiveram só um paciente que desistiu do estudo, porque teve hipoglicemia quando estava fazendo a dieta cetogênica, e ele quis sair do estudo. O resto, todo mundo continuou.
Quando a gente pensa em termos de ingestão calórica, o grupo low fat, ou seja, da dieta vegetariana baixa em gordura, comeu em torno de 689 calorias a menos do que o outro grupo durante esse período. Então, quando a gente compara, né, todas as pessoas que participaram da intervenção, esse grupo comeu cerca de 700 calorias a menos. E aqui, nesse gráfico, a gente tem o ritmo de perda de peso. Então, a dieta low fat em azul e a dieta low carb, que eles chamam, ou cetogênica, em vermelho. Então, o que vocês vão ver? O que chama atenção? Primeiro, é o ritmo de perda de peso da dieta cetogênica. Parece ser muito mais rápido. Então, logo, até no início da low fat, não teve uma perda de peso significativa e isso foi acontecendo depois. E a dieta low carb, né, cetogênica, teve uma expressão maior, só que depois, no final, as duas dietas não tiveram diferença significativa na perda de peso total, que foi em torno de 1,77 no grupo low carb e 1,1 kg, mais ou menos, na dieta low fat. Beleza. Isso a gente vê na prática clínica? Sim, porque o paciente, quando pensa assim, eu preciso de alguma coisa para perder peso rápido, o que ele faz? Ele corta o carboidrato. Tá? E o que é interessante, que a gente também vê na prática clínica, que é isso daqui. Esses dois gráficos vão mostrar, pela avaliação no DEXA, que é padrão ouro de avaliação corporal, quanto foi que eles perderam de massa livre de gordura e de gordura. Então, o primeiro gráfico ali, vocês veem que de massa livre de gordura, o grupo low carb perdeu 1,61. Ou seja, dos 1,77, 1,61 foi de massa livre de gordura. É interessante isso, gente? Não, né? E aqui a gente vê o gráfico abaixo da quantidade mesmo de gordura perdida por esse grupo. E a gente vê que praticamente tudo o que o grupo primeiro viu foi de gordura de fato. Por que isso aqui, de estudo científico, é importante para a gente trazer na nossa prática clínica? Porque é aquele paciente que quer fazer as coisas muito rápidas e a gente tem que ficar acalmando o tempo todo e falar assim, calma, processo, alimentação, atividade física, ou seja, que a gente está promovendo saúde e que nem sempre velocidade é qualidade. Aliás, sempre, né? Tá? Esse estudo é muito legal. Ah, Paula, mas será que o pessoal gostou de seguir as dietas? Será que teve diferença entre como eles se sentiram seguindo? E aqui tem esse gráfico em relação à fome, saciedade, plenitude e capacidade de comer. Lembram que eles podiam comer livremente o que eles quisessem o dia inteiro, desde que seguisse a preconização, né, dos percentuais? Ou seja, o que eles chegaram à conclusão é que não teve diferenças em nenhum desses parâmetros nos dois grupos, mas teve muita diferença na ingestão energética. Então, tudo aquilo que a gente viu no começo da aula, que foi em relação a fatores de transcrição, ativação de MPK, está aqui. É o nosso paciente se sentindo mais satisfeito comendo menos. 700 calorias a menos faz diferença, né? Esse outro estudo aqui também é muito interessante e eu quero chamar a atenção da autora desse estudo, que vai estar no nosso congresso esse ano, em setembro, no Congresso Internacional de Nutrição Plant-Based. Então, ela vai dar uma videoconferência para a gente. Ela faz parte do PCRM, que é um instituto de pesquisas. Então, se vocês digitarem Hanna Kaleova, para quem gosta dessa área, vocês vão ver uma pancada de artigos científicos dela. E o que é bastante interessante esse estudo aqui, que avaliou a função, né, de uma dieta plant-based nas células beta, nesses indivíduos sobrepeso, mas sem histórico de diabetes. Então, eles pegaram também 2 estudos, um controle e intervenção,
Um ele só foi para acompanhar e o outro seguiu uma dieta, né, que eles chamam de low fat vegan, ou seja, vegana ou plant-based, somente com uma quantidade de gordura baixa. E eles foram suplementados com 500 microgramas de B12. O que eles viram? Primeira coisa, que o grupo de intervenção aumentou a quantidade de carboidratos do que eles comiam. Então, porque quando chamavam o indivíduo, falavam assim, como que é a sua alimentação? Ou seja, sempre as pessoas comem uma quantidade menor do que 75% de carboidratos e uma quantidade muito maior de gordura do que 10, 15%. Então, eles imediatamente, começando a dieta, já começaram a aumentar a quantidade de carboidrato e fibras. E também, seguindo essa alimentação, eles diminuíram exponencialmente a quantidade de gordura, colesterol e também de proteína. Vamos lá. E só para a gente saber, a bebida alcoólica não foi 100% restringida, mas eles tinham uma quantidade máxima que eles poderiam consumir durante o estudo. Eu quero chamar a atenção, esses são todos os dados do estudo, é só para a gente saber, né, o quanto de proteína que mudou, o quanto de fibra que mudou. Eles estavam consumindo em torno de 24 gramas de fibra, foram para 38 gramas de fibra. Colesterol consumiu em torno de 260 por dia e foram para 6 miligramas por dia. Gorduras saturadas, 24, foram para 5 e por aí vai. Mas o que nos interessa de avaliar hoje é como que ficou a insulina basal desses pacientes. Então, eles melhoraram a secreção de insulina, ou seja, diminuíram esses valores, melhoraram a sensibilidade à glicose e também reduziram o OMR. E isso, na prática clínica, é impagável. Ou seja, um paciente que está com o pé na resistência insulínica, ou seja, se ele não fizer alguma coisa, a gente sabe que isso vai ter uma repercussão muito negativa no futuro, a gente conseguir, em 2, 3 semanas, a paciente pode fazer 1 mês depois dos exames, não tem problema nenhum. Vai ver uma melhora em todos esses índices. E o que eles puderam ver, então, foi uma redução de glicose, uma redução de insulina, de peptídeo C, melhora no colesterol total, LDL e HDL, e também redução na gordura visceral, e isso é extremamente importante. Então, como a gente viu lá no outro estudo, que além de preservar a massa magra e reduzir sua gordura, a dieta plant-based é capaz de também reduzir gordura visceral. E com isso a gente vai ter uma melhor proteção das nossas células beta. Então, o estudo chegou a essa conclusão, né, que a função das células beta e a sensibilidade à insulina melhoraram significativamente por meio de uma dieta à base de plantas com baixo teor de gordura nesses indivíduos sobrepesos. Então, a gente tem que, de forma eficaz, eu posso usar como estratégia, sim, uma dieta à base de vegetais, pensando em redução de gordura, mas também redução de gordura visceral. A gente também sabe que, com esse tipo de dieta, a gente tem uma melhora da produção dos hormônios de saciedade, como a gente viu em toda essa aula, por exemplo, GLP-1, melhorando toda a parte do controle glicêmico, né? Então, se eu tenho uma redução de GLP-1, eu vou ter um comprometimento dessa manutenção de glicemia. E os autores viram, nesse estudo, que o colesterol estava relacionado com a indução do estresse oxidativo e também a disfunção mitocondrial e, consequentemente, a disfunção das células beta. E, por fim, os polifenóis, que a gente falou durante todo esse tempo e durante a aula da Valéria também, eles melhorando por conta de toda a atividade antipoptótica, antioxidante e anti-inflamatória que eles têm. E aí, para acabar, uma revisão sistemática, que eu acho que é das mais importantes, que é desse mesmo grupo que eu mostrei para vocês, uma revisão sistemática e meta-análise em relação a mudanças de peso com dietas vegetarianas. Então, ela é muito detalhada, eu acho que é um dos melhores estudos que a gente tem em relação a mudanças de peso com dietas, principalmente baixas em quantidade de gordura.
E esse grupo chega a essa conclusão, né, que a intervenção com uma dieta vegetariana reduz peso, tem uma boa aderência e aceitabilidade e sugere um valor potencial para a prevenção e manejo de condições relacionadas ao peso. E, por fim, também confirma todos esses achados observacionais que a gente vê de populações adventistas, de países que têm populações vegetarianas na sua maioria, de que dietas vegetarianas, principalmente as veganas, estão associadas ao menor peso corporal quando comparado a dietas onívoras. E o que a gente quer, não só essa redução de peso corporal, que foi o objetivo desse estudo, mas é com que qualidade isso acontece. Então, eu não quero um paciente perdendo peso a qualquer custo, e eu também quero uma saúde associada a longo prazo. E esse é a grande chave. Eu não consigo dormir na minha consciência pensando que eu vou fazer uma estratégia nutricional que eu não sei se esse paciente vai voltar, mas eu tenho certeza que se ele continuar daqui 15 anos, ele vai olhar para trás e vai ter visto que valeu a pena essa mudança alimentar. Então, eu acho que a gente tem nas nossas mãos, a nossa mão, uma estratégia incrível, que sai fora desse espectro de só pessoas que realmente estão aptas ou querem mudar, mas que a gente pode trabalhar no nosso consultório, no nosso dia a dia, nos restaurantes, nos hospitais e em todos os lugares, se a gente puder levar essa mensagem cada vez mais. Enfim, eu fico aqui à disposição, se vocês tiverem dúvidas, quiserem os artigos, quiserem os slides, enfim, através também da VP, e faço o convite também para vocês estarem no congresso em setembro, de 14 a 16, lá no Frecaneca. Muito obrigada, gente.